eu não esqueço, aleluia. E se você quiser que eu grave o seu nome, me leva para tomar café, antes que seja tarde demais. Levante sua Bíblia para o alto e declare assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abra comigo lá na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. É o São Paulo, gente. Aleluia. Não me olhe assim, desse jeito. Eu sei, ninguém é perfeito. Capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Irmãos, o São Paulo teve que escrever 2 cartas para esses corintianos, gente. Ô povo, para dar trabalho para o Paulo. Senhor da glória. É verdade, irmãos. Brincadeiras à parte, mas essa é a verdade. O povo de Corinto era a igreja de Corinto era uma igreja fervorosa, uma igreja cheia da graça de Deus, cheia dos dons. Mas eles viviam ali em pé de guerra, um querendo ser mais do que o outro. Nós vamos aprender isso agora, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 2. Está escrito assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Se a sua versão está diferente, por favor, coloque seus olhos aqui nessa tela e você vai ver na mesma linguagem, na mesma tradução que eu, que diz assim: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então dá uma olhada aí para alguém que está do teu lado, porque a Bíblia está dizendo que é cada um. Então cada um aí tem que receber essa palavra. Vire para alguém que está aí pertinho de você e fala assim: você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel. Fala para mais uns 2 ou 3 que está aí do lado. Fala assim: você precisa ser fiel. Aleluia. Glória a Deus. E se você disse aí para umas 4 ou 5 pessoas, então sente no seu lugar dando uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Aleluia. Meus queridos, nós estamos aqui ministrando sobre uma série de mensagens, e nessa série, nesse mês de novembro, estamos falando sobre ministério. Já aprendemos que ministério, irmãos, não é um título, não é ter um cargo. Ministério, a palavra ministério é uma coisa muito simples, é serviço, não é ser visto. Dá uma olhada para o vizinho, fala: não é para você ser visto, é para você fazer o serviço. Aleluia. É serviço e não ser visto. Então, a responsabilidade é servir com excelência. A nossa responsabilidade é servir com excelência e com fidelidade. Então, irmãos, essa é a responsabilidade do homem de Deus, da mulher de Deus: servir com excelência e responsabilidade. Nós não podemos ser irresponsáveis como muitas pessoas são. Irmãos, eu já estou há alguns anos no ministério, irmãos. Não parece, mas eu já passei dos 25. E não é só de idade não, já passei dos 25 de ministério. Oh Jesus amado. Então, meus queridos, eu acho que eu já passei de 30 anos de ministério. Acho não.
eu já passei. Então, querido, sabe o que são 30 anos encontrando pessoas, ministrando a vida das pessoas, discipulando pessoas, ajudando essas pessoas a encontrar o caminho? Eu já vi muita gente, eu já vi muitas pessoas que vieram para a igreja e que quando chegam na igreja, chegam com todo o gás, chegam assim, sabe, naquele pique mesmo, naquela vibe. Dá uma olhadinha para o teu vizinho e fala assim: ele está falando de você ali na frente. Sabe aquele camarada que vem em toda vibe? Não, tudo que tem na igreja a pessoa está lá, opa, né? Vai ter, vamos limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Vamos fazer uma pintura, a pessoa está para a pintura. Vamos fazer evangelização, a pessoa vem para a evangelização. Vamos fazer um acampamento, vamos para o acampamento. Tudo que tem a pessoa quer fazer. Mas, queridos, o tempo passa, o tempo voa, e sabe o que acontece com as pessoas? Elas vão se esfriando, vão se acomodando, vão ficando maneirinha, aquela vibe vai perdendo, vai ficando diferente, e sabe o que acontece? Vai perdendo a responsabilidade, vai deixando de ser responsável, vai se tornando irresponsável, porque quando chega, assumem compromissos, sabe, Tatiana? Assumem compromisso, não pode deixar, conte comigo. Eu já vi muitas pessoas assim, eu preciso que você chegue mais cedo para abrir a igreja. Não, pode contar comigo. E a pessoa começa a chegar cedo, chega cedo e abre a igreja, e acende as luzes, e vê as coisas que precisam ser colocadas, cada uma no seu devido lugar, e a gente vai vendo, irmãos, a fidelidade e a responsabilidade das pessoas. Mas, como eu disse, o tempo passa, o tempo voa, e a pessoa vai se esfriando, e vai deixando de ser essa pessoa responsável. Então aí começa a passar a chave para outro. Hoje eu não posso ir, e dá a chave para o irmão lá, nem sabe se o irmão conhece os botões, onde que liga, onde que apaga, e vai passando a responsabilidade para outro, inclusive de forma errada, porque se tem que fazer alguma transferência de compromisso, de responsabilidade, isso deveria passar primeiro por nós, né? Olha, eu não vou poder, posso entregar para outra pessoa. Quem está comigo e está entendendo aí? Teve um dia que eu estava num hospital, fazendo uma visita, e quando eu cheguei na igreja, irmãos, o povo estava tudo na calçada, na igreja, porta fechada, tinha um bocado de gente lá na porta da igreja, esperando a igreja abrir. Lá no grande templo da irmã Hilda lá. E aí eu falei assim: o que foi que aconteceu? Onde a Vanúzia morava antigamente, em frente da igreja. Lembra, Vanúzia? Que ano que foi aquele que você morou lá, filha? Na frente da igrejinha lá na François Bunel. 2001? Olha aí, 2001 ela era a nossa vizinha, morava na frente assim da igreja. E aí nós ganhamos ela. Aleluia. Então, naquela época lá, foi ali naquele lugar. Cheguei ali, tá a porta fechada, o povo tudo na calçada. E aí eu falei assim: como é que aconteceu isso? Porque o irmão da chave, ele não chegou, e o povo ficou lá. Aí graças a Deus eu tinha a minha cópia, né? Abri tudo, e aí nós tivemos o culto, e louvamos a Deus, e foi uma maravilha. Eu não estou colocando peso nas costas de ninguém, não estou falando mal de ninguém, mas eu preciso que vocês compreendam, irmãos, que quando nós assumimos uma responsabilidade, não é com os homens, nós assumimos uma responsabilidade com a obra de Deus, e se assumimos essa responsabilidade com a obra de Deus, nós precisamos ser fiéis àquilo que nos é confiado. Amém? Glória a Deus. Então, nesse mundo, irmãos, responsabilidades geralmente são vistas como um peso, porque, poxa, eu vou pegar essa chave, é um peso, eu vou ter que estar lá todo dia e tal, vou ter que estar lá, né, mais cedo que todo mundo, é um grande peso para mim. Tem pessoas que levam para esse lado, e falam que responsabilidade é um peso.
Mas no reino de Deus, queridos, servir com responsabilidade é uma honra. É uma honra servir a Deus, irmãos, não é como servir lá fora. Servir a Deus é uma honra, sabe por quê? Porque lá do alto céu, Deus está contemplando, Deus está olhando você, Ele está vendo a forma que você está se arrumando lá no seu quarto, que você está se produzindo, está passando perfume, está, sabe, se arrumando, colocando a sua roupa. Oh, glória, para vir para a igreja um pouco mais cedo, para orar, para gerar um ambiente espiritual, através da sua oração, deixar tudo aceso, tudo iluminado, aí depois ficar ali na recepção, esperando as pessoas chegarem, e dar um bem-vindo, com aquele sorriso, Colgate, Fluorgate, aleluia, glória a Deus, isso faz a diferença. Irmãos, existem igrejas que as pessoas entram e saem da mesma forma. Um dos maiores motivos de nós estarmos iniciando esse trabalho lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, irmãos, é assim, uma observação, não vou nem falar que é uma reclamação, mas é a observação do nosso querido casal lá, o Sardinha lá, o Wagner Sardinha com a Evelyn. Eles falaram, a gente entra e sai, e ninguém nos percebe. É diferente da IPA. A IPA a gente entra, o povo já vem abraçando, o povo já vem sorrindo, o povo já vem, um povo lindo e cheiroso. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, nós somos um povo lindo e cheiroso. Fala para ele aí. Glória a Deus. Se alguém quiser ficar mais cheiroso, procura ali o Luiz. Faz assim, Luiz, João 3,16, olha lá, ó. O Luiz trabalha com um perfume cheiroso, irmão, eu comprei um, estou aqui, ó. Cheiro bom, hein? Depois você procura ele. Aí você vai poder abraçar. Sempre se cabe mais um quando se usa. Hello. Você viu que ninguém respondeu, ô Elisa? Elisa, ninguém falou nada, Elisa. Então, Deus nos confiou dons, irmãos, pessoas e oportunidades, e espera fidelidade e excelência. Deus te deu dons, você talvez não sabe, mas aí dentro de você existe um dom, existe um talento que Deus colocou. E eu tenho certeza disso, porque naquela parábola, quem conhece a parábola dos talentos? Deus entregou 1 talento para um, 2 talentos para o outro e 5 talentos para o outro, sim ou não? Mas ninguém ficou sem talento, os 3 tinham, é verdade que cada um tinha na proporção que ele queria, que ele tinha capacidade para exercer, mas todos eles receberam talentos. Então olha para o teu vizinho, fala assim, independente da sua capacidade, fala para o vizinho aí, você tem um talento que Deus te deu, aleluia, aleluia, você tem um dom que Deus te deu, louvado seja Deus. E irmãos, vocês podem achar que eu sou meio xaropinho, né? Mas eu tenho uma oliveira, está plantada na minha casa lá em Sorocaba. Eu tenho uma casa em Sorocaba. E aí eu fui para Israel e trouxe lá do Monte Carmelo, eu trouxe de contrabando uma oliveira, irmãos. É verdade, não pode trazer plantas no avião, não pode trazer de outro país para outro país, não pode, isso aí é proibido. É verdade, eu estou confessando pecado aqui, a gente tem que falar a verdade aqui no altar de Deus, filho. Falar mentira aqui não pode, cai lá embaixo assim. E eu queria ter uma oliveira, irmãos, queria ter uma oliveira verdadeira, lá da gema, lá do lugar certo. Aí subi no Carmelo, onde Elias orou e desceu fogo do céu que consumiu o holocausto. Eu estou nesse lugar, vendo aquele monte de oliveira, e tinha um camarada lá vendendo as mudas,
Aí a irmã Ivone chegou em mim e falou assim: pastor, você quer uma? Vou te ensinar. Você tira essa terra toda, chega no seu quarto lá, você tira toda a terra, lava as raízes lá para tirar a terra, entendeu? Tira todas as folhinhas, deixa cair todas as folhinhas. Aí você põe, você seca bem sequinho, né? No último dia, tem que ser no último dia, senão vai estragar. Aí você coloca num saco plástico, coloca no meio das suas roupas que ninguém vai falar nada. Aí eu falei assim, então tá. Fui lá, obedeci minha pastora. Aí coloquei, trouxe para o Brasil. E aí eu peguei, plantei minha oliveira. Você vai entender, irmão, fala para o teu vizinho, agora vem uma lapada. Aleluia. Irmão, cheguei lá em casa, irmão, não tinha buraco lá. Era um canil que eu tenho lá na frente da minha casa, era para cachorro. Então, como eu não tenho cachorro, eu não tinha. O canil lá está vazio, não presta para nada para mim, não serve para nada. Aí eu tive uma brilhante ideia. Vai ser aqui o lugar da oliveira. Aí fui lá que furei o buraco. Na verdade eu chamei uma pessoa que sabe furar buraco. Aí foi lá, furou o buraco e eu plantei minha oliveira ali. Irmãos, já faz uns 12 anos que eu fiz a oliveira, que eu plantei a oliveira. Até agora, não vi nenhuma azeitona. Eu corri o risco de ser extraditado. Eu corri o risco de ficar na alfândega. Eu corri o risco, irmão, de ser processado. Eu sei lá o que dá para uma pessoa que traz oliveira no meio da bagagem. Meus irmãos, eu corri todo esse risco para não ver nenhuma azeitona. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: Deus está querendo ver alguma coisa aí na sua vida, meu irmão. Aleluia, comece logo a produzir fruto, a fazer alguma coisa que vai tocar o coração de Deus. E se você está entendendo aí, olha, aplauda ao Senhor, meu irmão. Louvado seja Deus. Deus está querendo ver você frutificar, querido, você dar fruto, você ser fiel naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Bendito seja Deus. Então, Deus não nos chamou para a fama, mas para a fidelidade. Fidelidade. Ele quer que você seja fiel a Ele, porque Ele continua sendo fiel a você. Irmãos, quando você está dormindo, Deus está, irmão, Deus está te alisando assim, passando a mão no seu cabelo e falando: dorme, meu filho, porque eu já estou preparando um dia maravilhoso. Deus está, enquanto você dorme, meu Deus está preparando coisas tremendas e maravilhosas. Ele é fiel, Ele é fiel. Você às vezes não vê o que Deus está preparando, porque você se desconecta dEle, Wallace. Você se desconecta. Por isso que às vezes você não vê as grandezas de Deus, porque você está desconectado, você está ligado muito em outras coisas. Mas se você começar a se conectar em Deus, você vai acordar e você vai ver quantas coisas tremendas que Deus, Ele tem já preparado para você. Bendito seja Deus. Então, Deus não nos chamou para a fama, mas para a fidelidade. Agora, tudo isso faz parte de uma introdução. Eu quero agora entrar aqui no nosso contexto e dizer que realmente Paulo, ele escreveu essa carta para a igreja lá da Grécia, uma igreja grega, uma igreja que estava numa cidade, na verdade, chamada Corinto. E ali, para esses corintianos, Paulo escreveu porque eles estavam só dando trabalho. Eles tinham vários dons, irmãos. Vários dons eram ministrados, eram derramados sobre a vida daquele povo. Mas uns, Auricélia, eles achavam que o dom dele era melhor. Eles se sentiam a última bolacha do pacote. Quem está comigo e está entendendo? Pergunta para o teu vizinho, o que é a última bolacha do pacote?
Hello. Quem gosta de bolacha aqui? Tome cuidado, porque normalmente a última bolacha do pacote, ela está toda esfarelada, está toda quebrada, toda mal arrumada, mal acabada, está zoada. Então não queira ser a última bolacha do pacote. Irmãos, e aquele povo corintiano, eles queriam ser a última bolacha do pacote, eles achavam que eles eram tremendos e tal. E aí começaram a ficar em briga, um querendo ser mais que o outro. E às vezes a gente vê isso, sabe, dentro das igrejas. Um falando assim, eu sou diácono. Ah, você é diácono? Eu sou evangelista. Evangelista, diácono. Aqui é presbítero, rapaz. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Isso não vai nos levar a lugar algum. Tem uns que falam assim, eu curo os enfermos. O outro fala, mas eu expulso os demônios. E o outro fala assim, mas eu tenho visões, revelações. Mas se não tiver amor, de nada valeria. Quantos estão comigo e estão entendendo? Se não, é por isso que Paulo escreve, é nessa carta aqui que Paulo vai escrever lá no capítulo 13, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não tivesse amor, seria como um sino que tine, um sino que só faz barulho. Irmão, você já viu como é que é um sino? O sino é um negócio que você olha assim, ele parece bonito, mas sabe o que tem lá dentro dele? Não tem nada, ele é oco. Só tem um badalo que fica badalando lá, para fazer o que, irmão? Barulho. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim, para de ser um sino, que só faz barulho. Então Paulo, ele vai trazer esse entendimento. Irmãos, eu quero que vocês entendam que isso não é ruim. Quando essas cartas, nós lemos as cartas, tem pessoas que pensam assim, que são exortações e que, então nem compensa a gente. Pelo contrário, irmãos, Deus corrige a quem Ele ama. E se Deus estava corrigindo os coríntios, é porque Ele amava aquele povo e sabia que poderia extrair deles coisas tremendas e maravilhosas. E é isso que Deus olha aqui nessa noite, está olhando para cada um de nós e sabendo que tem pessoas aqui que vão curar os enfermos, outros vão expulsar os demônios, outros vão trazer revelações para a igreja, mas com tudo isso operando ao mesmo tempo, irmãos, nós seremos uma igreja gloriosa. Não precisa eu ter um cargo, não precisa eu ser isso ou ser aquilo. O que precisa é eu abrir o meu coração para que Deus possa me usar nessa terra poderosamente. Se você está entendendo aí, meu irmão, minha irmã. Então, irmãos, eu quero trazer aqui para nossa meditação, o que significa esses termos que nós lemos ali no versículo principal. Dispenseiros, irmãos, é uma palavra grega que quer dizer mordomos. Quem sabe o que é um mordomo aqui? Tem pessoa que pensa que o mordomo é só um funcionário que fica com uma bandeja na mão servindo a aguinha para o patrão dele. Isso aí, o nome disso aí é garçom. Isso não é um mordomo. O verdadeiro mordomo, ele é o que? É um administrador responsável por algo que pertence a outra pessoa. É um administrador. O verdadeiro mordomo, irmãos, principalmente nessa época em que Paulo escreveu, há 2000 anos atrás, sabe como é que eles lidavam com o dinheiro? Não é igual hoje, que a gente tem aí o Pix, você vai no supermercado, você passa o cartão, ou você passa o Pix, você faz um Pix. Naquela época lá não existia isso.
Então sabe como que os ricos faziam? O que os ricos faziam, queridos? Eles pegavam o seu mordomo e entregavam para o mordomo todo o seu dinheiro. E aquele homem então pegava aquele dinheiro e ele administrava, ele contratava funcionários, cozinheiro, faxineiro, pessoas que iam cuidar do jardim e tal, e era o mordomo então quem pagava o salário para cada pessoa que trabalhava na casa do patrão. Você acha que o Elon Musk sabe se lá na geladeira dele tem ovo para fazer um omelete? Sim ou não? Claro que não, irmãos. O mordomo que tem que saber. O Elon Musk não está preocupado com isso. Hoje de manhã eu falei sobre o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Você acha que ele vai saber, irmão, se está precisando de cebola lá na cozinha para fazer a salada? É lógico que não, irmão. Ele tem alguém que administra muito bem isso, que vai lá e escolhe a melhor cebola, e vai lá e escolhe as melhores coisas, e quando o patrão pede, tem tudo ali do melhor, porque foi bem administrado, porque foi bem trabalhado. Então, o que o patrão quer, ele exige dos dispenseiros, é que eles possam cuidar bem daquilo que pertence a ele. E nós somos os dispenseiros do reino de Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho, fala assim: o nosso patrão, fala para ele aí, é o nosso Deus, e Ele está te chamando hoje para ser um dispenseiro. Você quer ver agora esse povo subir pela parede e cuspir fogo, em nome do Senhor Jesus? Preste atenção, se Ele é o dono, e nós estamos aqui como dispenseiros, Ele vai depositar agora sobre a sua vida as suas riquezas, aquilo que Ele tem, Ele vai colocar nas suas mãos, para que você possa trabalhar. E se você está entendendo e está recebendo na sua vida, já se manifesta aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus quer contar com você, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você faça a obra dele, irmão. Para isso Ele vai te capacitar, para isso Ele vai te dar todo o subsídio, Ele vai te dar tudo o que é necessário para que você faça algo tremendo, que você seja verdadeiramente um dispenseiro do reino de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus. Outra coisa que a gente encontra nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios 4:2 é a palavra fiel. E fiel é uma pessoa digna de confiança. Digno de confiança. Então, é lógico que Deus, irmãos, Ele não vai colocar na sua mão, na mão de quem Ele não tenha confiança. Mas eu estou aqui no altar de Deus e eu estou movido pelo Espírito Santo de Deus, para dizer para você que se você está aqui essa noite, se você está aí no Facebook, no YouTube, você está conectado conosco através dessa live, pode ter certeza que Deus está encontrando em você condições para ser um servo bom e fiel. 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 Eu sei que muitas vezes, irmãos, algumas coisas querem nos tirar, né, da fidelidade. Mas Ele sabe que Ele pode contar com você. Por isso que você veio aqui, para entender isso aí, para saber que Deus está querendo depositar na sua vida essa confiança. Ele quer confiar em você, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa que quer dizer fiel é alguém que é constante. Irmãos, um dos piores defeitos que tem, problemas que tem, é uma pessoa inconstante. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, uma hora está sorridente, outra hora está carrancudo, parece aquelas carrancas. Jesus amado. A pessoa acorda, parece que ao invés de tomar um cafezinho com leite, pãozinho com manteiga na chapa,
Parece que pega logo é um limãozão. Dá uma olhada para o teu vizinho, vê se ele está com cara de limoeiro. De quem chupou um limão a noite inteira, irmão. Meu Deus. Meu Deus. Não, queridos, nós temos que ser felizes, alegres, comunicar a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é... Ô, glória! Está vendo que é presbiteriano? Conhece Bíblia. Eu vou de novo, vou dar uma chance para aqueles que ainda não são presbiterianos. Vamos lá. A alegria do Senhor é... Ô, glória! Aleluia! Alegria, irmãos! No tempo do pastor Júnior se cantava assim: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus, a alegria vem na vida daquele que já conhece a Jesus. Pergunta para o teu vizinho: você conhece Jesus? Então você tem que ser alegre, querido. Aleluia, você tem que ser alegre aonde quer que você for. Seja constante, sempre sorridente. Irmãos, às vezes Satanás quer te envergonhar, o diabo quer pegar você, passar uma rasteira. Sabe, uma mulher, a gente vê na Bíblia, aquela mulher tinha um filho, mas de repente o filho ficou doente e morreu. Sabe o que ela faz? Ela pega o filho morto, coloca na cama, e ela sai de casa, e o diabão, irmãos, começou a cutucar as pessoas que estavam no meio do caminho daquela mulher. E ele ficou falando assim: pergunta para ela se está tudo bem. E aí as pessoas falavam: está tudo bem? E ela está tudo bem. Olha para o teu vizinho aí, pergunta para ele se está tudo bem. Ele deu risada para responder ou não? Ou ficou na carranca ainda? Aí a mulher vai passando: tá tudo bem? Ela tá tudo bem. E assim foi, até que ela chegou na casa do profeta e disse para o profeta: olha aqui, eu não pedi filho nenhum para ninguém, mas você foi lá e disse que Deus ia me dar um filho, agora ele está morto, vai lá e resolve o assunto. Aleluia. Ela era pernambucana, era paraibana na verdade, esqueci, ela andou um pouquinho mais, paraibana. E ela falou: agora vai lá e resolve, não quero nem saber. Aí o profeta chegou lá, e ele deitou em cima do corpo daquela criança, e ele fez uma oração, e Deus devolveu a vida para aquele menino. Sabe por quê? Porque ela encarou a vida com aquele sorriso, com a certeza de que Deus tinha uma resposta para a vida dela. Então ela era constante. Com filho ela sorria, sem filho ela sorria, irmãos, sem problema, cheia de dinheiro ela sorria, quando estava no perrengue ela sorria. Olha para o vizinho que está do lado, fala assim: seja constante, meu filho, seja fiel, seja fiel. Seja fiel, independente do problema, independente da situação. O último exemplo que eu quero usar aqui, meu irmão, minha irmã, é o Jó. Jó, um homem riquíssimo, um homem muito abastado. A Bíblia diz que ele era o homem mais abastado que tinha no Oriente. Então ele sabia sorrir quando ele estava bem, quando ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele tinha os seus filhos, ele tinha sua esposa, ele tinha funcionários, tinha gado, tinha tudo o que ele queria. Mas aconteceu um revés na vida daquele homem, aconteceu um problema, e ele, de uma hora para outra, ele começa a perder as coisas, os filhos morrem, as fazendas, o gado morre, a fazenda pegou fogo, a casa caiu, o telhado, matou todo mundo. Ele ficou doente, irmãos, uma espécie de uma lepra acometeu aquele homem. E aí a mulher dele
pega, usada pelo coisa. Porque mulher é uma bênção, irmão. Aleluia. Mulher é uma bênção. Mas quando ela dá lugar para coisa, Senhor da glória. Aí a danada vai lá e fala assim: ô Jó, tá todo... Aí, como é que chama uma pessoa que está cheia de problemas? Emperebado, né? Cheio de pereba. Lepra, pereba. Tá. Rapaz, diz a Bíblia que ele estava com mau hálito, bafudo. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E aí o Jó, com bafo e tudo, falou para ela: como uma louca tu falas, mulher, porque soubemos receber o bem de Deus, porque não receberemos também o mal? Deus deu e Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que aconteceu depois que Jó teve essa atitude, essa reação? Porque ela fez uma ação e Jó teve uma reação. Quando ele reagiu desse jeito, Deus devolveu tudo em dobro. Deus vai devolver tudo em dobro, filho, filha. Quando você tiver a reação certa, quando você tiver a atitude certa, Deus vai devolver tudo em dobro, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, e Ele te ama, Ele tem um compromisso com você. Então seja fiel também, seja constante. Canta aquela música assim: seja forte, corajoso, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, o meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará, não. o meu Deus, Ele vai com você, Ele nunca te deixará. O meu Deus nunca te deixou, nem te abandonará, nem te abandonará. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja Deus. Então, seja fiel, querido. Seja fiel ao Senhor, perseverante, entendeu? Constante, confiável e perseverante. Glória a Deus. Agora, a última palavra que nós temos lá é que nós temos que fazer a obra de Deus com excelência. Em outras passagens quer dizer que nós temos que ter a virtude. Louvado seja Deus.
Deus quer derramar virtude sobre a tua vida. Você vai ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa. Quantas mulheres aqui querem ser como a mulher de Provérbios capítulo 31? Mulher virtuosa, quem a achará? Aleluia, aproveite nessa noite e peça para Deus: Senhor, eu quero ser virtuosa, eu quero ser virtuoso e cumprir com o melhor possível, com esmero, com dedicação. Quero fazer o melhor na obra de Deus. Quero fazer o melhor. O exemplo que eu quero usar para esse texto é que Davi um dia, ele estava no seu palácio. E aí sabe o que acontece? Ele abre a janela do seu palácio e de lá da janela ele enxergou o tabernáculo. E ele falou assim, irmão, algo o incomodou. Ele falou assim: não é certo que eu esteja morando num palácio e Deus naquele barracão, Deus naquele tabernáculo, naquela tenda. Não está certo isso. Então ele decidiu: vou fazer um palácio para Deus. E foi ali que nasceu a ideia de se construir um templo. O templo que Davi preparou, Salomão construiu e inaugurou, colocando lá dentro a Arca da Aliança. E foi um dos melhores momentos da história do povo de Israel. Foi o momento em que aquela arca entrou naquele lugar. Eles viveram na plenitude. Eles viveram, irmãos, momentos tremendos, maravilhosos, que Deus dava vitória para aquele povo, o povo conquistador, o povo que ficou, eles ficaram muito ricos, eles eram referência em todo o Oriente Médio, se tornaram uma grande potência, porque eles fizeram o melhor, tiraram Deus do barracão e colocaram Deus num bom lugar. Então dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim para ele: seja fiel, faça com excelência a obra de Deus. Amém? Vamos aplicar isso nas nossas vidas, queridos. Dê uma olhada aqui. Pais, ensine seus filhos a honrar os compromissos com responsabilidade. Então, a responsabilidade vem de criança. Tem muitos pais que estão estragando os seus filhos, irmãos, fazendo tudo de mão beijada. Ah, queridos, não, o que eu não tive para mim, eu vou fazer pelo meu filho. Você vai estragar o seu filhinho, querido. Depois lá na frente você vai se arrepender. Vai pôr a mão na cabeça e vai falar assim: o que eu fiz com o meu filho, com a minha filha? Quantos estão me entendendo aqui? Não, ensine os seus filhos a honrar com responsabilidade os seus compromissos, né, com responsabilidade. A minha filha, ela arrumou um primeiro emprego, aquele jovem aprendiz, quem lembra disso aí? Mas ela tinha que estudar lá para fazer algum curso num lugar. E aquele curso é que indicou ela para ir trabalhar lá em Mauá, irmãos. Mauá, veja só. Lá em Mauá tem um monte de Liquigás, Liquigásbras, com gás, tudo que termina com gás. Quem já viu lá? Aquele monte de negócio de gás. Aí ela foi trabalhar lá. Quem aceitou lá o pedido foi a esposa do Josué, a Sônia. Aprovou a Débora lá. E aí ela tinha que sair. A gente morava aqui na frente da Unip, num condomínio que tem bem em frente da Unip. E ela tinha que sair dali e ir para Mauá. Irmãos. E ela falava: pai, você pode? Eu falava assim: 6 horas da manhã. Porque ela tinha que sair 6 horas da manhã para estar às 8 lá. Aí ela fala: pai, você pode? Porque ela queria que eu levasse até a metade do caminho. E quando ela vinha: pai, eu já sabia. Até hoje isso é um meme lá em casa, na família.
Toda vez que alguém me pede alguma coisa que eu não quero fazer, eu... Mas ela aprendeu a ir para Mauá, aprendeu a ir no horário certo. Hoje ela trabalha numa empresa, ela estava trabalhando até o mês passado numa empresa, e ela tinha lá um bom salário. E ela queria mais. Então ela pediu oração: pai, eu quero que você ore por mim. O meu genro também vive pedindo oração. Ele quer mudar de emprego, ele pede. Na pandemia ele me deixou, irmãos, preocupadíssimo, porque no meio da pandemia, o rapaz chegava em mim e falava assim: seu Marcelo, dá para o senhor orar aí, porque eu estou vendo outro emprego. Eu falava: rapaz, é a pandemia, rapaz. Não, o senhor ora aí. Aí eu ia lá, orava: Senhor, abre o coração desse moço, Senhor, dá entendimento para ele, nós estamos na pandemia, Jesus. Mas se ele está pedindo, Senhor, e o Senhor tem o poder para abrir, e aí abrir a porta. Ele mudou na pandemia 3 vezes, cada vez para uma coisa melhor, foi subindo, porque ele tinha fé para isso. E a minha filha viu isso, meus filhos todos sempre me pedem oração, eles vêm em mim: pai, ora aqui, põe a mão na minha cabeça, me abençoa. E eu vou lá e eu oro. E aí a minha filha há pouco tempo me ligou e falou assim: pai, ore para mim, eu quero um emprego melhor, eu vou fazer uma entrevista. Falei: filha, lá é tão legal, tão legal lá, foi seu sogro que te arrumou, fica lá. Ela: não, pai, eu quero outro lugar, vai ser melhor. Aí eu falei: tá bom, filha, então vamos orar. Senhor, Senhor, abre o entendimento dessa moça. Mas se essa é a vontade, se essa é a fé dela, eu sei que o Senhor pode dar o melhor para ela. Aí ela pegou, arrumou um emprego para ganhar o dobro. Dá uma olhada para o vizinho e fala assim: Deus vai te dar em dobro. É a segunda vez que eu estou falando isso hoje aqui. Se você estiver conectado, recebe essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus vai dar o dobro, Deus pode dar o dobro, glória a Deus. Aí ela pegou, conseguiu a vaga tal, fez lá uma entrevista. No último dia da entrevista, a pessoa perguntou para ela: escuta, você está grávida, você é casada, tudo, você está grávida, pretende engravidar, como é que é esse negócio? Ela falou: não estou grávida, eu pretendo engravidar, mas eu não estou grávida. Aí a pessoa falou: então tá bom, então faz lá o exame e tal, e segunda-feira, tal dia você começa. Aí ela pegou uma prima, prima do meu genro, tinha lá uns testes de gravidez. Aí a Débora tinha comentado que ela queria ficar grávida, que tinha parado de fazer o sistema contraceptivo, então que ela queria engravidar. Mas ela não pensava que já estava o negócio acontecendo. Aí o que aconteceu? A menina lá deu os testes para ela, e ela foi ver, irmãos, ela fez um teste e deu positivo. Aí ela pegou e foi na farmácia e comprou mais um, e deu positivo. Aí ela falou para o meu genro, ele falou: não, vamos lá na farmácia de novo, comprou mais. Enfim, ela gastou 4 aparelhinhos de teste de gravidez, para ter certeza. Aí, era positivo, e sabe o que aconteceu, queridos? Eles ficaram assim: e agora? A entrevista perguntaram se você está grávida, e nós somos crentes, como é que fica esse negócio agora? E aí, e tal. Aí ela falou: não, nós vamos falar, porque se foi Deus, meu pai orou, e se Deus abriu, então Deus é fiel para dar a vitória. Aí sabe o que ela fez? Mandou uma mensagem para a pessoa entrevistadora e disse assim: olha, você me perguntou se eu estava grávida, eu não sabia, mas aí por isso eu fiz o teste e eu estou grávida. Aí vocês que sabem, eu ainda estou no processo de desligamento lá da outra empresa, se vocês acharem que eu não serve. Aí o chefe, o responsável mesmo pelo trabalho,
ligou para ela, falou: Débora, você está grávida, Débora? Ela: estou grávida. Aí ele pegou e falou assim: olha, não tem problema nenhum, você e a sua criança são bem-vindos à nossa empresa. Aleluia, glória a Deus. Você e a sua criança são bem-vindos. Aí eles mandaram para ela um notebook Dell, 0 km, mandaram uma mesa, mandaram uma cadeira, montaram o escritório. Ela fica em home office, ganhando o dobro, vai cuidar da criança, vai fazer comida para o marido, vai lavar roupa, passar, e vai trabalhar para ganhar o dobro do que ela. Olha para o teu vizinho e fala assim: essa noite Deus está querendo se derramar na sua vida. Fala para o vizinho: Deus vai se derramar na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, queridos, ensinem os seus filhos a honrarem os compromissos com responsabilidade. Eu fiz isso desde criança. Ela aprendeu a ser responsável, a agir com a verdade, a falar as coisas conforme elas são. E Deus tem dado graça, Deus tem dado vitória. Deus é poderoso para fazer isso. Irmãos, nós não somos melhores, irmãos. Nós somos sim uma família sacerdotal. Deus nos separou. Essa menina foi consagrada desde o ventre, né? Se a minha esposa não corre para o hospital, ela tinha nascido aí debaixo de uma dessas cadeiras aí. Então, quer dizer, desde o ventre consagrada no altar de Deus. Mas nós não somos melhores. O mesmo Deus que cuida da Débora cuida de você. O mesmo Deus que cuida da minha filha vai cuidar dos teus filhos, dos teus netos, da sua família, em nome do Senhor Jesus. Mas ensine eles a serem responsáveis, a honrar os compromissos com responsabilidade. Cônjuges, tem cônjuges aqui? Dá uma olhada para o teu vizinho aí, seu marido ou sua esposa, e fala assim: nós vamos nos apoiar nos ministérios que nós vamos exercer aqui na igreja, em nome de Jesus. Aquele casal ali que está de vermelho ou de preto ali, eu vejo esses dois aí trabalhando aqui na igreja, aleluia, servindo ao Senhor aqui, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Sim ou não? Eles estão ali e pensam que estamos indo na igreja. Estamos indo coisa nenhuma. Deus já listou vocês. Vocês já foram fisgados e nem sabem. Esses roncatos aqui então tentam fugir de mim, irmãos. Moram lá na Moca. Estão na Moca ainda? Moram lá na Moca. Uma vez fizeram lá uma feijoada não, fizeram vários tipos de caldo. Caldo de feijão, caldo daquele, esqueci o nome, aquele que é verde, caldo verde. Aquilo lá é um crime da mala, aquilo lá, irmão. Meu Senhor da glória. E fizeram lá, tinha uma meia dúzia de tipo de caldo, e me chamaram lá para fazer uma célula na casa deles. Aí eu fui fazer uma célula lá, toquei violão, cantei os louvores ali, aleluia, tomando um caldinho. Tinha bastante gente, eles também convidaram bastante gente para a célula. Depois eles sumiram daqui, mas eles não sabem que quando eu fui lá, eu pisei meus pés lá e falei assim: essa casa pertence ao Senhor, esse casal pertence ao Senhor. E aí, ó, o resultado, estão de volta aqui. Irmãos, Deus quer que você exerça o seu ministério, que vocês possam apoiar um ao outro no ministério. Irmãos, o ministério sozinho não vai para frente, Elisa. Fica do lado desse varão aí, viu, Silvia? Pega esse Noilteiras aí, olha, o mito da IPA, e comece a fazer a obra de Deus junto com ele. Vão fazer visita em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vanúzia, pega esse Claudião aí, leva ele para fazer a obra com você. Arrasta ele e fala assim: vão comigo, porque eu vou fazer a obra de Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, irmãos. Luiz, estou vendo você e a Mi também fazendo a obra de Deus. A Michele está fazendo aula ainda com você?
Então, daqui a pouco o Michel está aqui e você, meu filho, você tem que bater lá na bateria. Faz alguma coisa, irmão, chuta um gato pelo menos. Faz alguma coisa, hein, Cleiton? Cleiton, cadê você e a Débora? E a Evelyn, pensa que eu me esqueci dela, a Evelyn, sabia? Mas eu não me esqueci da Evelyn, viu? Não me esqueci, Fran, da Evelyn. Você conhece alguém por nome Evelyn? Então, pensa que vai fugir. Vamos ficar em pé, queridos? Em nome de Jesus. Essa jovem ali, ó. Deus vai levantar uma multidão de jovens aqui nessa igreja. Uma multidão de jovens, irmãos. Sabe por quê? Porque esse é o nosso tempo. E eu quero declarar sobre a tua vida, sabe o quê? Que nós estamos para viver o melhor ano da nossa história. Esse ano de 2026. Eu quero já declarar a partir de agora. É verdade que Deus ainda pode fazer muita coisa em 25. Mas eu já quero começar a liberar uma palavra profética que 26 será o melhor ano da sua vida, o melhor ano da tua história, em nome do Senhor Jesus. Coisas grandes Deus está preparando, você só precisa ficar atento, você só precisa se conectar ao mundo espiritual, irmãos. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então seja espiritual, ore mais, leia mais a Bíblia, participe mais das ações da igreja, dos trabalhos da igreja, em nome de Jesus, porque Deus vai te conduzir no caminho da vitória. Deus vai te conduzir para o centro da vontade dEle. Ele vai realizar na sua vida coisas que você nem sabe, que você nem imagina. Deus vai cumprir os propósitos dEle na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E se você entendeu e recebeu isso aí, meu irmão, aleluia, aplauda ao Senhor, se manifesta aí no nível que você recebe essa palavra. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Eu quero orar por você, então faz assim com a sua mão, em nome de Jesus, e eu quero liberar aqui essa oração sobre a tua vida, no nome poderoso do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nós estamos aqui hoje, Senhor, neste lugar de adoração, na casa, Senhor, que nós consagramos para que fosse casa de oração para todos os povos. E Pai, hoje nós queremos reconhecer que o ministério é uma responsabilidade santa, e o Senhor tem nos chamado para um grande ministério. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós negligenciamos o Teu chamado, por todas as desculpas, Pai, que nós demos para as nossas infidelidades. Ó Deus, em nome de Jesus, quando nós fomos preguiçosos, quando não queremos sair da zona de conforto para fazer a Tua vontade, perdoa, Senhor. Perdoa o teu filho, a tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque a partir de hoje nós queremos te servir com excelência. A partir de hoje nós queremos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dai-nos paixão pelas almas, dai-nos paixão pela obra, Pai. Em nome de Jesus, gera em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que achado em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo aniquilou-se, tomando a forma de servo, Pai, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pai, em nós, que nós possamos ser semelhantes ao Senhor. Dá-nos graça para sermos fiéis no pouco, porque eu tenho certeza que o Senhor nos levará e nos colocará sobre o muito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos
por tudo que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.